a Deus. Que a paz do Senhor Jesus permaneça junto aos nossos corações, onde mais uma vez nos reunimos em nome do Centro Espírita Irmão Clarencio, hoje para falar de Jesus. Como de costume na nossa casa, nós dedicamos todo o mês de estudo, em dezembro, para homenagear o nascimento de Jesus, para homenagear, a estadia dele um tempo aqui na Terra. E hoje nós vamos estudar um tema muito importante, que é a misericórdia. É uma página de estudos que está no livro Focos de Luz, uma psicofonia do nosso querido Altivo Panfiro, e o título da mensagem é Jesus e a Misericórdia. E eis que a sociedade terrena mais uma vez lembra a glória de Jesus na terra. Para os homens de saber, Jesus realmente aparece como se fosse um sábio. Para alguns historiadores, ele nem mesmo existe. Para o homem do povo, é um dispensador de recursos e de bênçãos. Para aquele que sofre, é aquele que conforta, que consola. Mas como será realmente Jesus para a humanidade terrena? Como será que esta humanidade o vê? Mas também, como será que ele vê a humanidade? O homem, de um modo geral, vê em Jesus aquele que dirige os destinos da terra, aquele que é capaz de conduzir a sociedade terrena a um porto seguro. Como Jesus nos vê? Como Jesus vê este grande, este imenso cenário em que estão milhares, milhões de almas a evoluírem, a se encaminharem para o mais elevado? Certamente que ele nos vê como alunos, exatamente como um mestre-escola vê os alunos a quem cabe conduzir para um porto seguro, ao término de um aprendizado. Mas a figura do Cristo, a figura do Cristo é impressionante. No momento em que Jesus assume a sua posição de Cristo, assume a sua posição de condutor da humanidade, então Jesus nos vê exatamente como seres que estão em processo de evolução, que precisam ser conduzidos de modo seguro, mas também de modo amoroso, que precisam sentir o peso da justiça de Deus, mas precisam também sentir a sua misericórdia. Para quê? Para que o homem sinta que na terra não basta justiça, é preciso haver misericórdia. Os homens, na intimidade, pensam que Jesus é realmente o grande dispensador de bênçãos, porque ele nos ajuda. Entretanto, não façam assim com o Cristo. Em realidade, ele é aquele que age pela misericórdia. Misericórdia envolve o conhecimento da natureza humana, envolve a capacidade de entender o ser humano, mas envolve também um sentimento profundo de compreensão acerca das dificuldades que o ser humano traz consigo mesmo. Para uns, a justiça exigirá que se aplique inicialmente os fatores preponderantes da corrigenda. Mas a misericórdia entende que a corrigenda sem amor a lugar algum conduz. Corrigenda sem compaixão não é corrigenda, é um abuso de força. Para outros, Deus há de punir a terra pelos seus pecados. Mas aquele que crê no Cristo entende que Jesus aproveitará cada semente de amor e de boa vontade de cada criatura para construir toda a experiência, todo o mundo. Ah, meus irmãos, aproxima-se o Natal de Jesus. Lembremos-nos do Cristo. Aproxima-se os dias em que a humanidade se entregará à alegria dos festejos diversos. Não repilamos os que assim pensam. Ao contrário,
unamos os nossos esforços a eles. Mostremos a eles que junto à alegria deve haver a sobriedade. Mas no momento, ou junto àqueles que puderem ver das festas o sinal da misericórdia de Deus, a esses digam assim: elevai os vossos pensamentos, os vossos corações até Jesus. Pensai neste mestre de amor e de bondade. Vede as informações generosas que ele nos trouxe durante a sua estadia aqui na terra. Vim para que tivesses saúde. Pedro, embainha a tua espada. Quem pela espada fere, pela espada será ferido. Meu reino não é deste mundo, pois se assim o fosse, meus exércitos combateriam por mim. Entretanto, meu reino não é deste mundo. Vinde, vinde os que sofreis. Meus irmãos, na aproximação do Natal de Jesus, lembremos do Cristo, a misericórdia, e junto a todos aqueles que com alegria ou com tristeza passam esta data, a data do Ano Novo, diga para todos eles que o Cristo te abençoe também. E fazendo do Cristo o grande companheiro das nossas vidas, das nossas existências, transformemos a terra em núcleo de luz, de alegria, de paz. E onde estivermos, como estivermos, façamos de nossa própria existência também um núcleo de paz. Mesmo com o direito de exercer justiça, mesmo com o direito de agirmos energicamente, nunca esqueçamos do exercício daquilo que temos que exercitar. Nunca nos esqueçamos da misericórdia. Que esta doce, esta bendita misericórdia que Jesus tem por nós, também permaneça conosco no final desta noite e por todos os dias até o Natal de Jesus. Que Deus a todos nós nos ajude, abençoe e conduza. O Espírito, vosso irmão, Francisco Nicolau. E com a beleza dessa página, desses ensinamentos, que nós vamos juntos fazermos a nossa prece, pedindo a Deus, a Jesus, a essa espiritualidade amiga que mais uma vez nos envolva, Senhor, para que possamos absorver esses ensinamentos e vivenciar no nosso dia a dia. Em teu nome, Jesus, em nome dos espíritos amigos que conduzem-nos à casa de Clarencio, em nome do nosso querido irmão Clarencio, que possamos iniciar mais um momento de estudos. Fica conosco, Senhor, porque muito precisamos de Ti. E como a página já nos disse, esse foi um dos grandes ensinamentos de Jesus. Jesus, enquanto esteve conosco aqui no planeta Terra, só deixou exemplos de amor e principalmente de misericórdia, porque a misericórdia, ela é a lei de Deus. A lei de Deus, ela é toda pautada na misericórdia, porque realmente, quando a gente começa a pensar, a refletir e a ver as dificuldades que todos nós ainda trazemos no mundo em que vivemos, nós começamos a perceber o amor de Deus por cada um de nós. E se a lei fosse tão enérgica, tão rígida, como muitas das vezes as pessoas de uma forma equívoca acham, nós não suportaríamos, porque temos ainda muitas dificuldades. Então, um dos grandes ensinamentos de Jesus foi vir e exemplificar essa misericórdia, né? Várias lições de Jesus, vários ensinamentos de Jesus, né? Jesus veio realmente nos ensinar que a misericórdia faz parte dos mecanismos da lei de Deus. E ele trouxe esses exemplos nas suas próprias palavras, né? Quando ele diz, em algum momento da passagem do Evangelho, que misericórdia eu quero,
e não sacrifício. Então, o que Ele espera de cada um de nós, e principalmente nesse momento turbulento em que todos nós estamos passando, é o desenvolvimento desse sentimento do amor ao próximo, da misericórdia na direção daqueles que às vezes não pensam como nós, que às vezes passam situações muito mais complicadas do que nós, né? E quando a gente vai buscar a definição de misericórdia, nós vamos ver, né, que tem muito a ver com tudo isso que Jesus exemplificou. Misericórdia é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou miséria alheia. A expressão misericórdia tem origem latina e é formada pela junção miserere, que quer dizer ter compaixão, e cordis, que quer dizer coração. Ter compaixão do coração significa ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. E foi realmente tudo isso que Jesus nos ensinou. Lembrando sempre que todas as vezes que a gente está falando de Jesus, é muito importante nós nos lembrarmos de uma questão que está no Livro dos Espíritos, que para muitos de nós ela é conhecida, mas a anotação de Kardec, uma notinha que Kardec faz nessa questão do Livro dos Espíritos, nos faz refletir, pensar, valorizar ainda mais o exemplo de Jesus junto a nós, que é a questão 625, quando ele diz: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta é bem simples: vede Jesus. E aí a nota de Kardec é que esclarece mais ainda e nos coloca assim numa direção de entender verdadeiramente o trabalho de Jesus junto a nós, o que ele esteve aqui durante um tempo nos ensinando, vivenciando, trazendo esse exemplo para que a humanidade começasse a despertar para esse amor, né? O amor universal que um dia, como Jesus o tem hoje, nós também teremos. Esse amor que compreende, que se coloca no lugar do outro, que não julga, que está sempre a incentivar. Esse foi um grande ensinamento de Jesus. Em nenhum momento ele condenou, né? Ele sempre ergueu a mão para socorrer, para aliviar, para confortar o coração daqueles que estavam com dificuldades e que às vezes eram até encontrados em erros. Mas Jesus jamais, né, apontou o dedo. Jesus olhava e encontrava o melhor dentro do coração de cada ser humano. Porque todos nós temos o melhor dentro de nós, porque somos filhos de Deus. Então, nós precisamos começar a desenvolver esse sentimento fraterno do amor. E a misericórdia, que é esse mecanismo da lei de Deus, cada vez mais sendo trabalhado dentro do nosso coração, vai nos direcionar, né, a esse amor universal. Por isso que Kardec tão bem colocou na sua nota a essa questão 625 do Livro dos Espíritos, quando ele diz assim, que Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão dessa lei, porque ele era animado pelo Espírito Divino e o ser mais puro de todos os que apareceram aqui na Terra. Quando ele coloca, né, que Jesus era animado pelo Espírito Divino, nós vamos cada vez mais
comprovar essa ligação direta de Jesus com Deus. E isso fez, em algumas palavras dele, com que outras religiões, com que outros companheiros fizessem essa confusão de que Jesus e Deus seriam o mesmo, né? Quando ele diz, eu e o Pai somos um. O que ele quis dizer com isso, né? Que ele estava em comunhão com a lei de Deus. E é muito bom a gente lembrar que Jesus não nasceu perfeito. Ele nasceu, ele foi criado por Deus da mesma forma como nós fomos criados, simples e ignorantes. E fez uma trajetória, né, de evolução espiritual. E aí, diante das dificuldades do ser humano, ele encarna no planeta Terra para trazer esses ensinamentos. E é por isso que a página vai nos dizendo aqui, nos mostrando a importância da misericórdia. O quanto é importante nós desenvolvermos esse sentimento, né? Quando ele diz assim, Jesus nos vê exatamente como seres que estão em processo de evolução. E como ele tem esse olhar de entendimento, de compreensão, até porque ele também, na sua evolução, passou pelos mesmos problemas, pelo mesmo processo de evolução que nós estamos passando, então ele compreende. Então ele exerce, né, naturalmente essa misericórdia, né? E todo o seu passar aqui pela Terra, toda a sua estadia aqui pela Terra, foi um exemplo constante de misericórdia. As suas palavras, os seus ensinamentos, nós vamos ver sempre essa misericórdia, né, sendo trazida para nós através dos seus ensinamentos. Quando ele diz, né, quando traz a passagem do filho pródigo, né, e fala que é aquela história daquele filho que se desgarra do pai porque quer viver a sua vida. E o pai permite que ele vá passar pelas suas experiências. E quando o filho retorna arrependido das escolhas equivocadas que ele fez, o pai, ao ver o filho de longe, o texto diz, né, se move de misericórdia e vai de encontro a esse filho. E o que ele faz? Ele manda que se dê uma festa, né? Porque aquele filho estava perdido e foi achado, estava morto e retornou à vida. E quantas vezes nós também não nos encontramos assim? E é muito reconfortante no passar do nosso dia a dia, nas nossas experiências, sentir a misericórdia de Deus, o amparo de Deus junto a todos nós. E há tantos exemplos de misericórdia que Jesus nos trouxe na sua vivência, lembrando Maria de Magdala, né, no momento em que já está chegando próximo ao momento em que Jesus vai retornar à pátria espiritual, e Maria procura Jesus e começa a conversar com ele, que aí ela começa a dizer o que vai ser dela quando ele não estiver mais por perto. E aí ele diz, né, Maria, o amor cobre a multidão de pecados. Então, mais uma vez aí, num momento de conflito interno com alguém que estava reconhecendo as escolhas equivocadas que havia feito em outros momentos da sua vida, mas nem nesse momento Jesus julga e nem acusa. Ele simplesmente mostra que através do amor nós podemos nos redimir com a lei de Deus, servindo, amando. E não é isso que a gente faz quando a gente reencarna, que é a bendita oportunidade que o amor de Deus concede a todos nós, de estarmos aqui convivendo uns com os outros,
para desenvolver esse sentimento de amor ao próximo. Então, nesse momento, né, nesse mês, onde de uma forma natural a misericórdia aquece os nossos corações, porque no mês de dezembro, ao nos lembrarmos do nascimento de Jesus, ao nos lembrarmos das suas passagens, o nosso coração se enternece e nos tornamos mais dóceis com o outro, nos preocupamos mais com o sofrimento do outro, nos colocamos mais na posição de ajudar o nosso próximo, né? De aliviar o coração de alguém que está sofrendo, de levar uma palavra de conforto. É a vibração de Jesus, porque tanto aqui no mundo encarnado, tanto aqui no planeta Terra, quanto a nível de mundo espiritual, e isso aí uma informação trazida pela mediunidade segura do nosso querido Chico Xavier, no livro Nosso Lar, tem lá uma informação, né, que os espíritos, né, enfeitam os ambientes com as flores mais lindas quando é chegado o mês de dezembro, porque é nesse mês onde nós comemoramos e relembramos o grande sacrifício de Jesus, que foi encarnar, vestir um corpo de carne novamente, sem necessitar, para nos mostrar pessoalmente como nós deveríamos nos conduzir para acelerar o nosso progresso espiritual. E todos os ensinamentos de Jesus estão pautados no amor, na misericórdia, no perdão, na indulgência. E é justamente nessa época em que a gente fica com o coração mais sensível, porque nós nos lembramos de todos esses ensinamentos. Dia virá em que nós não precisaremos mais só do mês de dezembro. Nós viveremos dessa forma, com esse amor incondicional, naturalmente, porque já teremos desenvolvido em nós esses ensinamentos. Por isso que como Kardec nos coloca lá, né, que fora da caridade não há salvação. A caridade, esse movimento que a gente faz para ir em direção ao sofrimento do outro, é ele que vai nos ajudar a um dia nós termos esse automatismo moral que é o amor ao próximo. Que hoje, para a gente ainda precisa de um movimento, a gente ainda precisa de datas para nos lembrar daquilo que a gente precisa fazer na direção do outro. Um outro momento, né, muito bonito de misericórdia do ensinamento de Jesus foi quando, diante da mulher adúltera, onde todos acusavam, e pela lei ela poderia realmente ser condenada porque ela foi pega, né, num delito. E naquela época, né, o adultério era um delito grave. E aí, quando todos, né, tentam mover Jesus para que apedrejassem a mulher, Jesus faz aquela pergunta, né, que todos nós sabemos: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E todo mundo olhou. Todos que estavam ali sabiam da autoridade moral de Jesus. E ninguém teve coragem de levantar a pedra e atirar. E quando Jesus se vê sozinho com a mulher, o que ele diz para ela? Filha, vai e não peques mais, para que não suceda coisa pior com você. Então, mais um momento em que Jesus entende a dor do outro, se coloca no lugar do outro e auxilia, estende a mão
para reerguer aquele que sofre, aquele que precisa de auxílio. E é esse ensinamento que a gente precisa trabalhar em nós. Quando ele diz aqui na mensagem, né, Francisco Nicolau, muito interessante, que ele diz assim: para uns, a justiça exigiria que se aplicasse inicialmente os fatores preponderantes da corrigenda, mas a misericórdia entende que com corrigenda sem amor, a lugar algum conduz. Corrigenda sem compreensão não é corrigenda, é um abuso de forças. Então, para corrigir é preciso amor, é preciso misericórdia, né? Então, nós temos que aprender esse movimento de não acusar, né? De auxiliar, de desenvolver mais no nosso coração o perdão, a compaixão, né? Os livros de André Luiz, né? Os livros de Humberto de Campos, né? São recheados de informações trazendo para nós os ensinamentos de Jesus. E tem uma lição aqui muito importante, muito linda, que é a lição, né, Joana de Cusa, onde Joana também, com dificuldades familiares, vai ao encontro de Jesus, porque ela já não aguenta mais as dificuldades que ela está passando, e vai na direção de Jesus para pedir ajuda, né, porque ela quer seguir Jesus. E aí Jesus diz assim para ela: a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os. Sê fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contenda com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Volta ao lar e ama teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que tales uma obra de vida, sabedoria e amor. Vai, filha, e sê fiel, né? Então, essa lição que está no livro Boa Nova, né, do Irmão X, é uma psicografia do nosso Chico Xavier, é uma grande lição de misericórdia, de amor ao próximo, de trabalhar sentimentos ainda complicados dentro do nosso coração, porque quem precisa somos nós, né? Hoje, nós já estamos com esse conhecimento. Então, é preciso também fazermos a nossa parte. Se nos dizemos espíritas, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, nesse mês, onde o grande ensinamento de Jesus, que é amor ao próximo, que é a lei da misericórdia, nós possamos vivenciar mais isso internamente, para que finalmente esses ensinamentos de Jesus comecem a sair de nós através de ações firmes e determinadas no bem, principalmente nesse momento em que nós estamos passando, que é um momento de reflexão, e se nós começarmos a pensar de misericórdia, de amor ao próximo, né? Quanto essa pandemia tem feito a gente refletir no que a gente está fazendo por nós e pelo outro. Então está na hora, né, de realmente vivermos o grande ensinamento de Jesus. Então nós vamos encerrando, nos lembrando aqui do finalzinho da página, quando o nosso irmão Francisco Nicolau diz assim:
Meus irmãos, na aproximação do Natal de Jesus, lembremos do Cristo, a misericórdia, e junto a todos aqueles que com alegria ou tristeza passam essa data, a data do Ano Novo, digam para todos eles que o Cristo te abençoe também. E fazendo do Cristo o grande companheiro de nossas vidas, das nossas existências, transformemos a terra em núcleo de luz, de alegria, de paz, e onde estivermos, como estivermos, façamos da nossa própria existência também um núcleo de paz. Que a gente possa verdadeiramente viver esses momentos de alegria, né, de confraternização, hoje um pouquinho mais distante, até para a gente aprender a valorizar mais o que tínhamos e que perdemos por um tempo, né, mas que a gente possa recuperar através desse tempo em que nós estamos sendo obrigados a dar, aproveitar a nos conhecer mais e conviver de uma forma mais fraterna, mais de misericórdia com aqueles que conosco convivem. E vamos encerrar com umas palavras de Antônio de Aquino, que está no livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 2, onde numa lição ele fala da presença de Jesus. Ele diz assim: Jesus para nós representa, portanto, a imagem do que vivenciaremos e, por que não dizer, seremos no futuro, homens de luz, homens de paz. Pensemos nessa oportunidade que se acha aberta para todos os seres que estão em processo de aprimoramento. Buscamos ver nesse exemplo maravilhoso, superior, o estágio que deveremos atingir e continuemos nossa trajetória, sabendo que, embora à distância, Ele, Jesus, continuará guiando a todos nós, desencarnados e encarnados, porque este é o sinal do seu amor pela humanidade. Que Ele nos ajude, que Ele nos proteja nesse crescimento e nos abençoe e conduza para sempre. E lembrando que um dos maiores ensinamentos que Jesus nos deixou de misericórdia foi quando Ele morreu na cruz e antes do último suspiro, Ele eleva o pensamento a Deus e se dirige pedindo por nós: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Que Jesus nos abençoe, que possamos viver intensamente esse ensinamento de Jesus e que possamos ter um feliz Natal com Jesus no nosso coração. Muita paz para todos nós.